se fala de bênção, mas pouco se sabe sobre guerra espiritual. Eu estou trazendo já faz 3 semanas, né? Uma semana trazendo ensinamento, entendimento, e hoje não vai ser diferente. Irmãos, nós sabemos que existe uma guerra espiritual, apesar de muitos acharem que não. Por quê? Porque nós vemos as pessoas vivendo a vida sem nenhum tipo de problema, entre aspas, né? Sem se preocupar com aquilo que está ao nosso derredor, bramando como leão para poder nos destruir. O inimigo, ele é sujo, ele é injusto, e nós sabemos que ele quer destruir a nossa vida, porque ele perdeu o seu galardão, né? Eles estavam lá, ele e seus demônios, né? Estavam lá na glória, e o Senhor os expulsou de lá, e agora eles querem levar o mais, né, número de pessoas possíveis para o inferno. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor vier, né, o arrebatamento, quando vier realmente, 2/3 das pessoas irão para o inferno, vão desaparecer, vão tudo para o inferno, e 1/3 o Senhor vai estar com ele. Mas eu fico pensando, e os que já morreram? Eu acho que as vagas estão limitadas, irmãos. Hoje 2/3 seria 5,4 bilhões de pessoas. Muitas pessoas estão brincando de evangelho, mas quem sou eu? Vamos deixar Jesus julgar todos nós, amém? Então, uma coisa que a palavra que eu trouxe hoje é sobre a guerra continua, não podemos parar de guerrear. Eu sempre falei aqui na igreja, né? Vocês querem saber como é o inferno? Olha para a política, olha o que está acontecendo na política, na justiça, os políticos, a imprensa, né? Olha os mensageiros, é uma analogia perfeita do que é o inferno, política mundial, tudo por amor ao dinheiro, tudo por amor ao poder, eles querem o poder, o dinheiro traz poder, né? Então, Satanás também quer poder sobre as pessoas, porque ele sabe que ele está condenado, mas eles querem o poder. Então, o político é a mesma coisa. Não estou dizendo que todos os políticos é do diabo, amém? Mas eu estou dizendo sistema, existe um sistema mundial e também em cada país que quer, né, controlar e controla já o mundo, né? Só que existe aqueles que querem lutar contra o sistema. Aí nós vemos aí, né, que eles querem fazer, querem prender, querem injustamente, querem fazer um monte de coisa errada aí. Dia 25 vai ter uma resposta lá em São Paulo, as coisas irão mudar no mundo e no Brasil. Está para explodir uma coisa muito grande aí, irmãos. Ah, mas o senhor não vai falar? Eu falei, olha, eu não vou confirmar porque ninguém tem certeza, mas eu creio que está em torno de 80% que vai acontecer. Então prepare-se, porque a coisa não está boa. Eu vou dar mais detalhes aí no decorrer da semana. Então vamos lá em Colossenses 2, versículo 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-o na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Está vendo de onde veio o carnaval? Aqui, ó. Esse aqui. Eles, né, o próprio Satanás, quando Jesus foi lá no inferno, foi feita uma festa muito grande lá, né? Todos os demônios, principais, venceram nada. Aí nós sabemos que o terceiro dia ressuscitou. O princípio espiritual está aqui, mas depois isso se materializou no mundo, veio de um certo lá no tempo da Babilônia, depois foi passando o tempo, virou
festas, comemorações. A Igreja Católica foi lá e deu a sua chancela. Mas hoje nós vimos, eu mostrei para vocês lá no grupo de WhatsApp da igreja, a quem pertence o carnaval. Lá está, a quem pertence. O carnaval pertence à baixa magia. Candomblé, Umbanda e Quimbanda, esse pessoal da baixa magia. O carnaval é deles, essa festa é deles. As coisas, crente não tem que se meter nisso, irmãos. É como eu disse aqui quarta-feira, eu não posso entrar lá na Igreja Católica e dizer para eles, olha, todos vocês vão para o inferno porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Eu não posso entrar lá no centro de macumba, feitiçaria, bruxaria, seja lá qual for, e falar, olha, vocês vão para o inferno, vocês estão deixando esses demônios incorporarem vocês estão dando abrigo, vocês estão deixando eles capitular a vida de vocês. Não aceite isso, porque só existe um Salvador. Se vocês continuarem assim, vocês vão para o inferno. Eu não posso, eu tenho que respeitar. Jesus respeita o livre-arbítrio. Uma coisa que nós temos que aprender é que Deus nos deu livre-arbítrio. A festa do carnaval é de Satanás, é dessa baixa magia. Nós não temos que ir lá e não temos que imitar. Nós não podemos imitar uma festa pagã que tem um princípio maligno, né? A semente é maligna. A festa que foi feita lá no inferno, porque Jesus morreu com os nossos pecados. Foi por isso que ele foi lá no inferno. Mas, se Jesus venceu Satanás lá no inferno, a pergunta é, por que o diabo ainda é o nosso inimigo? Se ele foi vencido, se Jesus pagou o preço, porque Jesus tirou a chave da vida e da morte, por que ainda o diabo continua aí matando, roubando e destruindo? Paulo, ele nos dá uma dica. Aonde? Vamos lá, Efésios 6:11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás foi derrotado? Foi. Eles estão derrotados. Só que eles produzem ciladas, eles armam ciladas, os seus demônios, o diabo quis armar uma cilada com Jesus, só que Jesus mostrou como se vence, né, as tentações, ficando sempre na palavra de Deus. Não é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas continuam tendo o livre-arbítrio, porém, caem nas ciladas do inimigo. E você caindo na cilada do inimigo, você abre brecha, você abre você dá a ele a condição de agir na sua vida, na sua casa, na sua família, até mesmo na sua descendência. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem. Jesus derrotou no mundo espiritual. O que ele fez? Quando Jesus derrota Satanás, ele manda Satanás como se fosse naquela época de Adão e Eva antes do pecado. Ele não tinha acesso ao mundo físico, né? Aí o que aconteceu? Ele foi lá, convenceu Adão e Eva a pecar e eles entraram no mundo físico novamente. É assim que eles fizeram. É assim que ele continua fazendo. Só que, irmãos, quando Jesus destrói Satanás na cruz, ele nos dá o quê? Poder. Ele nos deu o nome dele, ele nos deu a unção dele e ele nos deu a palavra dele como armas para que a gente possa vencer o inimigo. A palavra de Deus é o nosso estatuto, a palavra de Deus é o nosso caminho, a palavra de Deus é o que nós temos que fazer, o que nós temos que ser e como agir. Agora, Deus também nos dá unção, o poder no mundo espiritual, e também disse Jesus, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Claro, Satanás foi derrotado, mas antes a humanidade não tinha o poder. Olha o que está escrito, depois eu vou chegar lá. Olha o que está escrito lá em Efésios 1:3.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, no mundo espiritual nós somos abençoados. Só que Satanás, ele entra neste mundo, não é que ele entra, né? Satanás, ele não está neste mundo, ele está na quinta dimensão. Mas ele consegue influenciar, o diabo continua falando com as pessoas, continua falando na mente, no pensamento, continua doutrinando as pessoas através de televisão, de rádio, de música e assim por diante. Isso é uma estratégia. Irmãos, eu comprei uns livros aí muito bons, comprei 5 livros, chegaram na semana passada, estou adorando, aprendendo. É um evangélico que fala sobre a geopolítica e tal, e a gente vai aprendendo muita coisa lá, porque ele cita também a Bíblia no meio. Então, como que o governo domina as pessoas, como que eles manipulam as pessoas, e como eu disse, é a estratégia que Satanás usa, politicamente, né? Ele é um político, tanto é que quando o anticristo vier, ele vai ser o quê? Político, um governante mundial, juntamente com a anuência da religião que vai estar imperando naquela época lá, quando acontecer. Mas ele vai ser um político, ele vai ser um governante mundial, vai governar as pessoas. Então Satanás é político, e ele tem a maneira dele agir política. Ele foi político com Adão e Eva, com a Eva. Primeiro ele foi no vaso mais fraco, ele não foi direto no Adão, porque se ele fosse no Adão, ele não ia ter vez lá não. Mas ele foi, vou no vaso mais fraco, vou lá convencer ela. E foi lá e conseguiu. No Jesus, ele foi político, falou, vou esperar. Por que ele esperou 40 dias para lá tentar Jesus? Porque Jesus estava frágil, 40 dias sem comer, fraco, com fome, fisicamente falando, espiritualmente perfeito, poderoso. Porém, falou, vou deixar ele. E aí mostrou a ele uma pedra, né? E falou, você tem poder para manifestar e fazer com que essa pedra se transforme em pão. Mas imediatamente, espiritualmente falando, Jesus vai e fica na palavra e mostra a palavra de Deus. E consegue resistir ao diabo permanecendo na palavra. É assim que nós temos que fazer. Usar a unção que Deus nos deu, usar o nome dele que ele nos deu, mas estando na palavra. Em João capítulo 15, 7, diz, se minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiser. A importância da palavra. A palavra é o que dá a nossa fé, que dá a certeza, que dá a direção para que a gente possa vencer esse mal que quer nos matar, destruir. Irmão, qualquer pessoa. A palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Cuidado, aquele que pensa que está em pé, cuidado, para não cair. Então, as bênçãos foram conquistadas, mas Satanás falou, eu vou ser político, eu vou tentar enganar eles, para que eles não tenham acesso à bênção. Então, a guerra está aí. É uma guerra política e espiritual, né? Onde nós temos 2 reinos, 2 reis. Um rei das trevas, Satanás, e um rei do reino de Deus, que é o rei que nós servimos. Agora, a palavra de Deus que nós seguimos vem do reino das trevas, ou vem do reino de Deus, desculpa. Mas a palavra que o mundo, o ensinamento do mundo, as coisas do mundo nos mostra, vem das trevas. Agora, vai caber a eu ou você escolhermos a quem nós queremos servir. Então, voltando. O segredo, então, irmãos, contra as forças das trevas, é sair das trevas e ir para a luz. Primeira coisa, nós temos que tirar tudo que é trevas de dentro de nós. Pensamentos, atitudes, pecados, tudo aquilo que nós fazemos ou achamos que não está de acordo com a palavra de Deus. Atos 26, 18, diz assim, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados
e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Jesus, ele tem um propósito, houve um propósito, primeiro, tirar todo mundo das trevas e levá-los para a luz. As pessoas estavam condenadas, porque Adão e Eva deu a toda a humanidade, né, uma certidão de destruição eterna, que era ir para o inferno. Mas Jesus falou, não, eu preciso tirá-los, aqueles que creem em mim. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para quem? Só para aqueles que creem nele, para que não venham perecer, mas venham ter a vida eterna. Deus entregou Jesus para todos, mas quem vai ter a vida eterna? Aqueles que creem. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que levanta a mão e diz, eu aceito o Senhor Jesus, achando que vai para o céu porque levantou a mão e aceitou Jesus. Ah, porque eu me batizei, então eu vou para o céu porque eu me batizei. Absolutamente não. A pessoa que é salva é a pessoa que fez tudo isso, porém, abandonou as trevas e veio para a luz. Jesus morreu na cruz para isso. Por isso que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Voltando aqui na palavra do Senhor. O segundo segredo, aprender as táticas de Satanás, usadas sobre nós e contra-atacá-las. Bom, se é uma guerra, temos o inimigo é Satanás, seus demônios. Eles têm as estratégias deles. Como que você vence a mentira? Somente com a verdade. Eu não gosto de falar muito aqui, mas eu quero só citar o que o nosso ex-presidente falava, conhecereis a verdade vos libertará. Por que está esse alvoroço no Brasil? Por que o povo está, né, mais ciente? O povo hoje conhece lei, o povo conhece STF, o povo conhece Câmara, Senado, sabe quem é deputado, sabe o que eles fazem. Por quê? Porque foi mostrado a eles a verdade. O povo sabe que sair na rua, a coisa é diferente. O que Satanás não gosta, o que Satanás odeia é o povo unido. Quer destruir uma família? Põe divisão na família. Põe o marido com um pensamento, a esposa com outro pensamento. Os filhos vão sofrer. Quer destruir uma igreja? Divide o povo, cada um com um pensamento. Quer destruir uma empresa? É colocar funcionário com um pensamento diferente, outro funcionário vai destruir aquela empresa. Foi o que o Senhor usou contra a Babilônia. A Babilônia, lá, a Torre de Babel, que a Torre de Babel, o Senhor disse, se esse povo continuar unido, com a mesma visão, nada será impossível para eles. Então, uma igreja forte, uma família forte, uma empresa forte, tudo depende da união. Não tem uma opção, só existe uma verdade, a palavra de Deus. Não existe outra verdade. E o inimigo hoje tem colocado meias verdades no meio evangélico. Inclusive, eu gostaria que vocês assistissem aquele vídeo, eu coloquei lá hoje no nosso WhatsApp, daquele pastor Paulo Antônio Júnior. É um pastor que tem muitos seguidores aí, faz oração. Ele tem uns vídeos muito bons. Apesar que a gente não... Às vezes, quando a gente depara com pessoas que não têm, né, a visão de libertação, aí você vai encontrar algumas coisas assim que não batem. Mas, irmãos, o que está faltando lá, nós temos, o que está faltando aqui, eles têm, o que nós temos que viver em união. Agora, tem coisa boa, pega a coisa boa, tem coisa ruim, tira, como nós também, aquilo que eles não concordam. O importante é que nós tenhamos o mesmo princípio, né, e seguimos o mesmo caminho que a palavra de Deus. Eu sei que no decorrer dos anos, aí, dos tempos, a igreja foi invadida por muitos usos e costumes, muitos milagres, muito sobrenatural aí, onde o pessoal não sabe, fala que é Espírito Santo, mas quando eu olho assim, eu vejo que é demônio manifestado. Mas quem tem vivência, eu já fui de centro de macumba,
já bati cabeça lá, fui batizado no centro de macumba, então eu sei como funciona o centro de macumba. Eu já fui de lá, você já foi de lá, você sabe. Aí você vê um troço daquele lá e fala, não, isso aí você tem discernimento, né? Mas as pessoas estão dizendo que é o Espírito Santo, mas a gente, para nós, é diabo. Agora, vamos falar? Vamos brigar? Fique com os seus demônios, porque o demônio não é porque ele não está manifestando, o demônio pode estar manifestando de outra forma nas pessoas. Agora, o que eu não posso concordar, que Espírito Santo capitula uma pessoa, irmão, me desculpa, mas foge. Eu não vi Jesus fazendo isso, nem no Pentecoste eu vi isso, eu não vi Paulo. O Paulo caiu do cavalo, é muito fraquinho esses argumentos, eu não vi Lu, eu não vi nenhum apóstolo. Irmão, não vem com essa história que eu não engulo, eu engulo aquilo que está na Bíblia. Por isso, aquilo que acrescenta, que não, mas é de Deus, amém. Para você é de Deus, para mim eu respeito, e você me respeita também. Eu não consigo ver isso. Eu tive experiência em lugares onde eu fui convidado, pessoas manifestadas, entre aspas, com o Espírito Santo, e o pastor me deu liberdade de ir, descer no meio deles, eu fui no ouvido de cada um, repreendi o demônio, na hora a pessoa voltava. Na hora a pessoa voltava. Mas para eles era o Espírito Santo. Fiquei na minha, não falei nada, eu só sei que a pessoa fazia assim, onde eu estou, né? Mas estava lá rodando, que nem lá aqueles vestidão, entendeu? Na hora do louvor não pode bater nem palma, mas na hora de manifestar o Espírito Santo é um negócio, esse sobrenatural, o povo fica, mas não muda a vida. Aí você vai ver a vida da pessoa, irmão. Imagine só, irmãos, eu imagino se o Espírito Santo tomasse o meu corpo, o que ia acontecer com as doenças? Desaparecer, irmãos, destruir. Pensou o Espírito Santo dominando todo o meu ser, desde o alto, tirando eu da consciência, né? Imagina o que ia acontecer com todos os vírus, bactérias, porque a luz não mistura com trevas, as trevas iam ter que sair correndo. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele é cordial. O Espírito Santo, ele te dá domínio próprio, né? Nós temos, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, tem coisinhas aí na Bíblia que mostra para nós que não é bem assim. Mas tem gente que acredita. Agora, vamos ver no dia do julgamento, né? Se o Senhor vai falar para você, bode para a esquerda, ovelha para a direita. Eu falei para ficar na minha palavra. Eu falei, mesmo que pareça, olha como que isso é sério. O apóstolo Paulo diz, ainda que venha um anjo do céu, pregar um evangelho, que não é esse que nós estamos pregando, é maldição, que seja anátema. É maldição, um outro evangelho. Pega os evangelhos, vê se essas coisas manifestavam lá. O próprio Jesus disse que nos finais dos tempos viriam os falsos profetas, fazendo sinais e maravilhas, e se possível for, enganaria até os escolhidos. O apóstolo Paulo também diz que Satanás se veste de anjo de luz para enganar as pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. Mas como que eu faço para não ser enganado por Satanás, para não cair nessas ciladas de Satanás? Está escrito, está na palavra. Você viu Jesus fazendo? Porque o nosso guia é Jesus, não é apóstolo Paulo. Paulo falou, seja meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. Está lá nos 4 evangelhos. Paulo falou, se não for, Paulo pregava o que estava no evangelho. Claro, ele também trazia ensinamentos da velha aliança, do Antigo Testamento. Porém, tudo estava de acordo com os 4 evangelhos. Jesus não pregou nada fora do evangelho, da velha aliança. Jesus não fez nenhum milagre, porque ele disse, o filho não pode fazer nada sem ver antes o pai fazer. Então tudo que Jesus fez foi perfeito. E ele diz, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e obras maiores do que essa. Em resultado, mas em doutrina, se apresentar um outro ensinamento que não seja esse que nós estamos dando, o apóstolo Paulo disse que seja
Anátema. Voltando então à palavra de Deus. Lucas 4:33. Aprender as táticas de Satanás usadas sobre nós e como contra-atacá-las. Então nós só temos uma arma. Só temos uma arma que nós chamamos de espada, que é a palavra de Deus. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, o qual gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco?" Veja que não era um, não, era vários, né? "Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus, porém, o repreendeu, olha lá, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então o demônio julgou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Veja, jogou o homem no chão. Jogou o homem no chão. Estou vendo gente falando que o Espírito Santo está jogando gente no chão. Na Bíblia, no Evangelho, eu vejo demônios jogando pessoas no chão. Nunca eu encontrei na Bíblia o Espírito Santo jogando as pessoas no chão. Eu vejo demônios jogando. Mais um. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até os espíritos imundos dão ordens com autoridade e poder, e eles saem." Então veja, nós precisamos distinguir, discernir o que é Espírito Santo, o que é demônio, o que é manifestação. Jesus, quando chegou perto, ele já sabia quem era. Eu sei quem você é. Você é o Filho do Deus Altíssimo, né? Jesus de Nazaré. Agora, irmãos, o diabo engana e se acha melhor. Preste muita atenção. Cuidado com as coisas, pregadores, porque às vezes você está com pessoas, com apóstolos, com pastores, com profetas, tá certo? Cuidado com os irmãos de igreja, cuidado. Você tem que distinguir aqueles que são de Deus e aqueles que não são. O Senhor diz: "Conhecereis a árvore pelo fruto." Quando a pessoa ela está sendo influenciada, às vezes ela não está manifestada, mas o pensamento dela, a palavra dela, a visão dela é de acordo com aquilo que Satanás mostra para ela. Preste muita atenção nisso. Por quê? O diabo, ele engana. Está enganando? Irmão, tem demônio. Está enganando você, está mentindo para você. Está usando a palavra de forma abusiva, está usando a palavra para arrancar dinheiro de você, está usando a palavra para fazer campanha, não sei o que. Jesus nunca fez campanha de 7 semanas, eu não vi Jesus fazer. Me desculpa, eu não vi o apóstolo Paulo fazer, eu não vi Pedro, não vi João, né, que foram os... Paulo foi o que discipulou, o que doutrinou a igreja. Eu não vi eles fazerem isso, mas eles fazem. Pegam lá uns versículos baseados, porque lá na velha aliança tinha 7 voltas lá de Jericó, então nós vamos fazer 7, porque 7, isso é cabala. Isso é cabala. Eu não vi, se fosse uma coisa tão verdadeira, Jesus teria feito, ou não. Jesus teria ensinado. Paulo falou: "Sejam meus imitadores, porque eu imito Jesus." Eu nunca vi Paulo fazer isso. Uma coisa é uma coisa, um ato profético é uma coisa. Ato profético é uma coisa. Agora, e essas coisas que eles fazem aí, não tem nenhuma base na Bíblia. Tem sim um interesse por detrás, um envelopinho com uma graninha para você levar lá. Então, veja lá, o diabo engana, se acha melhor, se coloca como melhor. Mas quando o senhor está falando sobre isso, dos outros, não estou falando dos outros, eu estou mostrando a Bíblia, eu tenho que mostrar para vocês. Vocês estão aqui na minha igreja. Agora, eu não vou lá na igreja deles falar que eles são mentirosos, que eles são... Jamais. Eu não vou ficar falando para os membros dele: "Teu pastor é da Babilônia, você quer seguir, teu pastor..." Eu não, isso não é problema meu. As pessoas vão
tem a palavra de Deus, cada um segue. Agora, se vier perguntar para mim, claro que eu não vou mentir, eu não vou omitir a verdade, eu tenho que falar a verdade. Jesus chegava e falava, raça de víboras, falava lá para os discípulos, chamou até Pedro de filho de Satanás. Quando é para falar a verdade, quando você é provocado, quando você, Jesus falando que ele tinha que morrer na cruz, Pedro falou, não vou deixar não. Pô, para com isso. Jesus falou, quem não quer deixar eu morrer na cruz é Satanás. E assim vai. Violento, às vezes a pessoa é cruel, a pessoa é violento, Satanás é violento, ele é perverso, esperto, malandro, né? Muito malandro, Satanás, e tem força para manifestar sua natureza. Irmãos, Satanás manifesta coisas. Satanás faz coisas acontecerem. Satanás às vezes pode manifestar para uma pessoa, a pessoa ver ele. Satanás vem falando que é a avó, que é o avô que morreu, que é eu não sei quem fulano, o filho que morreu de acidente. Satanás, ele imita a voz, ele tem um poder, ele tem uma força espiritual. Só que o nome de Jesus, a unção de Deus, é infinitamente maior do que o que Satanás pode fazer. E muitas pessoas caem no engano dele, porque ele é um enganador. Manifesta a sua natureza quando encontra brecha na vida das pessoas. Então ele só vai poder entrar na vida da pessoa se nós dermos a brecha. Olha lá em 1 Pedro 5,8. Por isso que o Senhor disse, a gente tem que vigiar, irmãos. Não somos perfeitos. Nós sabemos que, por mais que a gente ore, presta atenção, por mais que a gente lê a Bíblia, por mais que a gente venha à igreja, nós sempre, às vezes, damos uma brechazinha aí. Nós não somos perfeitos. Eu não estou cobrando de vocês que vocês sejam perfeitos, mas eu estou ensinando o que acontece, por que acontece e como você deve lutar contra isso. Você vai crescendo espiritualmente, irmãos, você vai muitas coisas deixando de lado, você não vai ficando mais bobinho. Por exemplo, quando você era criança, a gente ouvia historinha de papai, de mamãe, do vô, história de lobisomem, a gente enganar, não, sábado eu vou lá, vou levar você lá, vou te dar o chocolate, sei que lá, aí você enganava você e você caía, a gente era besta, bobinho, mas nós fomos crescendo, adolescente, adulto, nós ficamos mais espertos, irmãos, não é qualquer um que engana a gente com doce, com chocolate, aliás, ninguém, né? Ninguém engana, mas quando nós somos crianças, sim. Assim somos nós, crentes. Quando nós chegamos na igreja, é por isso que existe o falso. A pessoa chega na igreja, ela acha que aquilo é igreja. Não, é o pastor que falou. É o pastor que está fazendo. Eu vi o demônio, eu vi cair, eu também caí, né? Tem um monte de estratégia aí para fazer as pessoas caírem, irmãos. E a gente aprende essas coisas aí, né? E os caras aprendem, falam, eu vou mostrar que eu sou poderoso. Irmãos, nós só podemos fazer aquilo que Deus manda fazer. Quem vai manifestar o poder é Deus, não somos nós. Nós temos que pregar o Evangelho, orar como Ele mandou orar e viver como Ele mandou viver. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que distribui os dons como Ele quer, a quem Ele quer. Porque se fosse eu dono de um dom, todas as vezes que eu orasse, uma pessoa tinha que ser curada. Eu já orei por muitas pessoas e foram curadas na hora. Eu já orei por pessoas completamente desenganadas de médico e foram curadas na hora. Eu já orei para pessoas com câncer, orei para pessoas que iam sofrer cirurgias, pessoas que não andaram na hora. Já orei para a pessoa ressuscitou, já contei o testemunho aqui, do Beneficência Portuguesa de Rio Preto. Quando Deus manda, Ele manifesta o poder dEle. Agora, eu vou em todo cemitério orar para ressuscitar os irmãos? Irmão, não é assim. É a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Aqui em 1 Pedro 5,8 diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, aquele que fala com você, o adversário de vocês, ronda como leão rugindo e procurando a quem devorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Preste atenção que eu vou falar agora.
Bom, não adianta você ficar lutando contra o diabo, contra uma doença, uma enfermidade, se você está dando brecha. Você tem que primeiro fechar as brechas. Você primeiro precisa estar na palavra, se santificar. Sem santidade não vemos a glória de Deus, que é o poder de Deus manifestando na nossa vida. É a presença de Deus. Agora, às vezes você está expulsando daqui, ele está entrando por aqui. Tem uma brecha na sua vida. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, não adianta, tem pessoas aí que se metem a lutar contra o demônio, satanismo, eu vou lá, Bom, só recebe retaliação. Só recebe retaliação. Para você enfrentar certas coisas, você tem que estar preparado. Você não pode chegar lá e falar, eu já vi um monte de pastor cair, doente, e uns nem mais voltam, porque foram se meter com coisas que não deveriam se meter, e quando não age na sua casa, no seu casamento, por quê? Porque foram enfrentar coisas que eles não poderiam, não estavam preparados para aquilo. Então, tem que ter discernimento, tem que ter a unção do Espírito Santo, para você conseguir, para você fazer. Você tem um soldado raso, ele vai ter uma certa função no exército. Um capitão é uma outra função. Uma pessoa que treina lá, tiro, que artilharia lá, irmão, o cara é bom de dar tiro. Não é todos que tem, aquele que pula de paraquedas, cada um tem uma função no exército. Assim também com Deus. Eu não posso usurpar a função de libertador se eu não sou libertador. Deus não me chamou para ser libertador, eu não vou entrar nessa de libertação que eu vou quebrar a cara. Mas quem é que Deus chamou? Aí Deus vai te mostrar. E muita gente hoje nem está mais lutando. Está aí pregando o coach aí, um evangelho fraco, que não converte ninguém e que deixa as pessoas se sentindo bem, mas longe de Deus. Igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Voltando, Jesus busca corrigir as pessoas dos seus erros, mostrando a verdade através dos ensinos da palavra. Então, qual é a vontade de Deus? Conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, não adianta você entrar numa batalha se você não corrigir os teus erros. Se o teu casamento não está funcionando como deve funcionar. O cabeça é o marido, a esposa, ela é o pescoço, ela é a ajudadora, Ah, não, meu casamento não está desse jeito. Não vai vencer batalhas. Não vai vencer, por quê? Porque está errado, sua vida vai estar limitada. Eu vejo hoje muitas pessoas não conseguindo vencer, porque o casamento não é. A tua família está com Deus, Tem que estar com Deus, toda a sua família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Ah, não está, o fulano, meu filho não está, meu marido não está, minha mulher não está. Você vai receber retaliação se você entrar numa guerra espiritual, que você não foi chamado, que você não está capacitado. Tem guerras, claro, que nós podemos vencer, mas tem guerras que você precisa de alguém para vencer junto com você. Você precisa de uma cobertura espiritual para entrar de uma pessoa que está capacitada para entrar numa guerra dessa. Tem lugares que você não entra, mas tem lugar, eu vou dizer uma coisa. Uma vez eu estava numa eleição lá em São Caetano, eu era assessor político, e para contagem de voto, naquela época ainda era cédula, só entrava quem tinha inscrição, quem tinha se registrado. Eu não tinha registrado, eu não poderia entrar lá para verificar, para fiscalizar voto. Mas eu estava lá na porta do estádio, onde ia ser apurados os votos. Quem me abraça? O prefeito da cidade. O prefeito da cidade me abraçou, eu entrei com ele. Quem foi que me impediu de entrar, irmãos? Ninguém. Eu estava com o prefeito. Cadê alguém? Cadê lei? A lei no inferno não funciona, irmão. Não tem poder nenhum que vence aquele que tem autoridade. E eu entrei, ajudei,
Peguei uns petistas lá ainda, falsificando o voto, o voto em branco, eles iam lá, colocava 13. Pugnei lá, junto com os delegados lá, as urnas, fiz recontar as urnas, porque os tontos, além de falsificar, colocaram com caneta verde, vermelha, e quando você votava era caneta preta, se eu não me engano. Preta e azul, não poderia ser vermelho. Então, anulava. Foi aí que a gente conseguiu vencer por causa de 3 votos, irmãos. Por causa de 3 votos. Ele teve 1.800 e pouco, e por causa de 3 votos ele entrou, e o cara que teve 3 votos a menos não conseguiu entrar. Essa urna que nós impugnamos. Mas por que eu entrei lá? Né? Acho que Deus tinha um propósito. Eu me lembro, nunca me esqueço. Então, irmãos, tem lugares que a gente precisa de ajuda. É por isso que tem pastor, autoridade. É por isso que Jesus falou, olha, sujeitai-vos aos vossos pastores. E se você não está na mesma linha do seu pastor, você não concorda com ele, eu creio que Deus vai me honrar, irmão. A Bíblia diz, eu honro, Deus vai honrar os pastores. Ele honra a palavra do pastor. Ele vai honrar a minha palavra. Agora, se ele mandou você se sujeitar, você não tem o que desrespeitar. Você tem que obedecer, porque é na obediência. Aí você vai lutar para conseguir uma coisa, eu vou orar para conseguir isso, eu vou orar para conseguir aquilo, eu vou orar para expulsar isso. Não vai sair, porque você não está dentro da palavra de Deus. O reino dividido não tem força, irmãos. Às vezes você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa ungida, você é uma pessoa santa, você é uma pessoa que não anda no pecado, mas você não está conforme a palavra de Deus diz. E aí vai ter dificuldade nas suas batalhas. O inimigo vai pegar a tua fraqueza. Aonde tem fraqueza, ele vai pegar. Ele está ao derredor. Aí, Senhor, não pode dar vitória porque está assim, a tua palavra diz que tem que ser assim, assim, assado. Então, o reino dividido não vai subsistir. Linha de frente. Nós que somos crentes, presta atenção. As consequências da desobediência dos seres humanos têm gerado muitas tragédias vistas através das TVs. Toda essa tragédia que a gente vê no mundo, fome, doença, roubo, injustiça, política, tudo isso que a gente vê de errado, irmão, falta de remédio, toda essa ganância, tudo que a gente vê de errado aí, traições, tudo isso, irmão, é por causa da desobediência da humanidade. Só que agora, essa desobediência, ela também está dentro da igreja. Sempre teve, mas não como agora. O evangelho falso faz as pessoas acharem que mesmo ela em desobediência, ela pode alcançar o reino de Deus. Romanos 8:1. Quer ver? Aqui vai estar errado, olha lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estão pregando isso e as pessoas estão crendo. Mas a verdadeira, a verdadeira tradução, ela diz isso, porém. Portanto, agora, olha lá, verdadeira. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a verdadeira. Não basta você ter Jesus, aceitar Jesus. Você não pode estar na carne. Quem está na carne não vai herdar o reino do céu. Você está em condenação. E a condenação traz brecha para o inimigo. Condenação por quê? A condenação traz o quê para nós? Restrições. Vai ter restrições de alimento, vai ter restrição de dinheiro, vai ter restrições de saúde, vai ter restrições de moral, vai ter restrições de muitas coisas, irmão. Você vai estar aprisionado em certas coisas. Por quê? Porque você está andando segundo a carne e não segundo a palavra de Deus. Andar segundo a carne é andar segundo o mundo. Veja lá 1 de João, voltando na NVI, 1 de João 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mais um. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, veja lá, o desejo dos olhos
e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. Lembra? Jesus quer tirar você das trevas e passar você para o mundo é trevas. Aí você vai guerrear, você vai lutar, todo mundo aqui tem problema, no mundo tereis aflições. Aí Deus não fala com você. Eu estava aí, uns meses atrás, orando a Deus, buscando a Deus de madrugada, e conserta aqui, conserta ali, muda aqui, muda ali, e aí fui, até que esses dias atrás Deus falou para mim o que eu deveria fazer, e como eu deveria agir. Comecei a fazer e agir dessa maneira. Irmãos, houve uma mudança, uma virada de chave, assim, ó. Na hora. Daqueles dias em diante, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu tenho que dar ouvido ao que Deus quer. Tem gente que fica aí lutando, mas não ouve Deus. Você já, mas é porque eu tinha uma dor no dedão, eu mandei o demônio do espírito do dedão embora, meu dedão foi curado. Aí todas as vezes que ela vai agir, ela acha que ela tem que fazer daquele jeito e vai dar certo. Não dá certo. Para cada caso é um caso, para cada doença é um remédio, irmãos. Para cada tipo de peixe é uma isca. Não podemos usar a mesma isca para pegar o mesmo peixe. Não podemos usar dipirona para infecção. Não podemos usar o mesmo remédio para o mesmo problema. Para cada problema tem uma palavra, para cada problema tem uma mudança, para cada problema tem uma atitude, para cada problema você tem que fazer algo diferente, você tem que mudar, você tem que, lembra da mensagem que eu tenho dado bastante, tenho falado muito, você tem que renunciar a algo da tua vida. Assiste a nossa última mensagem, irmãos. Nós temos que renunciar. À medida que você renuncia aquilo que Deus te manda, Ele te dá o poder para você enfrentar aquele problema. Se você não renunciar, não adianta. O problema de Abraão, teve que renunciar à família. Sai do meio da tua parentela. Para ele mostrar a fé para Deus, teve que renunciar ao próprio filho. Vai lá e sacrifica o seu filho. O Zaqueu, para conseguir salvação para a família dele, teve que renunciar aos bens dele. O jovem rico, ele queria entrar para o céu, mas ele não quis renunciar às propriedades que ele tinha. Então, como que você vai alcançar uma coisa se você não renuncia um pensamento, uma atitude, uma personalidade? Não, tem que ser desse jeito. É porque eu acho que é assim, né? Não é bem assim. Então, é do jeito que você acha. Mas nós temos que, por isso que temos a palavra. A palavra não nos engana. Ela é o caminho, ela é a verdade e ela é a vida. E ela sempre vai prevalecer. Quando você obedece, irmãos, a chave vira da sua vida. Acontece que as pessoas não querem obedecer, não querem dar ouvido. Eu já li lá 1 de João 2,15. Já, né? Então tá bom. Nós, os convertidos, somos chamados para o confronto na linha de frente dessa guerra. Eu li mesmo? 1 de João 2,15? Põe lá de novo, então. Está aqui. Até 17. Talvez o 16, 17 agora. Desculpa. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está vendo? As coisas do mundo vão passar. O pessoal está sofrendo, irmão, porque estão fazendo as coisas do mundo. Estão lá no carnaval, o crente está lá querendo pregar no carnaval. Foi uma vergonha, uma vergonha. O crente está lá fazendo igreja, fazendo escola de samba de carnaval. Tem aí uma igreja aí, né? Que é uma bola. E aí, não, porque nós somos de Deus. Irmão, Jesus não é contra. Será que Jesus vai mandar você ir lá dentro do prostíbulo para pregar para prostituta lá dentro do prostíbulo? É isso que Ele nos manda fazer, irmãos? Ir em todo lugar. Mas lá é lugar deles trabalhar, irmão. Lá é lugar do inferno. Tanto é que é chamado de inferninho. Deixa elas saírem de lá, aí você prega. Deus não está proibindo. Ali é o local deles. Satanás,
Eu não posso entrar lá dentro da maçonaria e pregar o evangelho lá, irmãos. Lá é restrito ao que eles fazem. Temos que respeitar esta fé. É isso que o pessoal não entende de batalha espiritual. Eu coloquei lá até as mães de santo, lá o pai de santo fazendo trabalho lá na porta, antes de entrar na avenida. Está lá, irmão, o pessoal fazendo trabalho. Essa festa é do capeta. Agora está vendo aí o ovo do capeta. O pessoal daqui a pouco, o crente comendo o ovo do capeta. Pode comer chocolate, mas ovo do capeta não. Páscoa não é isso, gente. Páscoa é a nossa Santa Ceia. Os judeus fazem de outra forma também, mas nós temos a nossa Santa Ceia, que é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Não é esse negócio aí de ovo, chocolate, coelhinho, não existe isso. E o pessoal ainda continua participando dessas festas, que é pacto com Satanás. Ele dá para os seus filhos. Aí os seus filhos ficam revoltados. Aí os seus filhos, não é bem não é que um apóstolo fala. Ih, irmão, eu vejo cada coisa acontecendo. Eu só fico observando. Teve coisas que eu já falei aqui na igreja, está explodindo tudo agora. Mas não deram ouvido lá atrás. Não deram ouvido lá atrás. Foi a mensagem de quarta-feira. Lembra onde você caiu e se arrependa. Ou seja, se tem que se arrepender porque cometeram pecado. O problema de hoje é porque você caiu lá atrás e se arrependa. Tem que haver um arrependimento porque foi pecado. Ah, mas o pastor falando é besteira. Não, porque o pastor não. Ah, talvez você tenha até que pedir perdão para mim. Porque você ouviu, você desobedeceu e ainda falou mal. Cuidado. Eu não falo mal, jamais, de alguém que me ensina a verdade e fala da palavra de Deus. Estratégia do inimigo. Perdão. Ele é contra o perdão. 2 Coríntios 10, 11. Olha o inimigo aqui. Ó. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Eu acho que eu copiei o versículo errado. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós temos que nos arrepender para que nós sejamos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não posso também receber o galardão. Se eu não estou perdoando, como que Deus vai me perdoar? A primeira coisa é perdão. E o que Satanás faz? Faz com que você não perdoa. Ele só pode agir através de seus subordinados. Presta atenção nisso. Satanás, para ele entrar na sua vida, ele vai usar os seus subordinados. Quem são eles? Demônios e pessoas influenciados por ele. Ele quer manter pessoas nas trevas. Como ele faz isso? Impedindo as pessoas de ouvir o evangelho. O verdadeiro evangelho. Hoje, uma pessoa que sai lá naquele carnaval de cabelo azul, está com problema. Cabelo azul tem problema, cabelo vermelho tem problema, tatuagem está com problema, piercing está com problema, brinco, homem, né? Está com problema. Homem com calcinha apertadinha, falando de mimimi, está com problema. Aí você vê esse pessoal falando de Jesus. Vai primeiro se libertar, gente. Uma pessoa não pode entrar num lugar desse, não pode agir. Veja, são pessoas com problemas que vão lá. Ah, mas o senhor está julgando. Não, tem problema. Uma pessoa que pinta o cabelo de azul tem problema. Não, mas isso é moda. O crente não usa moda. Você sabia disso? Que crente não usa moda? Crente se veste dignamente. Crente, essas pessoas querem se aparecer, elas estão com um problema, elas precisam se aparecer. Elas querem chamar a atenção. Outro dia eu estava lá no mercado, olhei assim, tinha um cabelo bem, parecia um pica-pau, irmão. Cabelão vermelhão assim. Está com problema, irmão. Vai lá, tem problema com os pais. Vai ver a vida dessa mulher, mais ou menos, teve problema com o pai, não honrou o pai, foi rejeitado pelo pai, aí pinta o cabelo de azul, vermelho, cor-de-rosa. Aí tem uns tontinhos que ficam olhando, eu vou ter igual. Né? Nós não temos moda. Nós temos uma maneira santa de se vestir.
Nós não colocamos aqui obrigação disso, daquilo. Ordem e decência. Agora, nada de mais e nada de menos. Eu nunca vi certas coisas acontecerem aí. Mas você vê, pode falar com essas pessoas, elas estão com um problema, irmãos. Com família, principalmente. Jeremias 5:21. Então, os demônios vão agir e pessoas. Então, Satanás sempre vai agir usando demônios nas pessoas. Ouçam isto. Vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Então, veja, as pessoas ouvem a palavra, mas é como se não tivesse ouvido. Vê as coisas, não, mas isso é da nossa época. Não é da nossa época, irmãos. Para de olhar para o mundo. Vou fazer uma pergunta a vocês, sejam sinceros comigo. Se Jesus vivesse hoje, no meio da gente, ele ia pintar o cabelo de vermelho ou azul? Sim ou não? Então vocês sabem a resposta. Se Jesus não vai fazer, Jesus iria em certos lugares que as pessoas estão indo? Não. Jesus nunca foi nesses lugares. Ele pregou para a prostituta, mas ele não foi lá no inferninho, ele não foi lá dentro do prostíbulo pregar para ela. A hora que ela saiu, ele foi lá e pregou. Lá, irmão, é território de Satanás. É território de Satanás, é consagrado para ele. Lá vão se levantar contra você. Vão fazer um monte de coisa errada aí. Tanto é que falaram, aí veio o outro lá tentando. Aí se vê, né? Aí você vê onde estão os crentes do carnaval. Mas sabe por quê, irmão? O culpado é o pastor, que não prega, que não ensina, que não tem libertação, que não conhece o lado da libertação. Prega o evangelho, mas como não tem um lado da libertação, conhecimento, não tem problema não, não tem problema não. E vai levando o povo lá no meio dos lobos devoradores. Olha o que está escrito em Atos 28, 27. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram como os ouvidos e fecharam os olhos. Olha lá. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, por que as pessoas não são curadas? Por que as pessoas não são libertas? Porque elas não estão enxergando a verdade, não querem ver a verdade. É permissivo tudo. Não, com uma pessoa é uma lei, com outra pessoa é outra? Não. Regras são regras, em casa é a mesma coisa. Nós temos que, eu coloquei ontem, chamei os pais para assistir lá ontem, nós vamos ter o culto, né? Espero que os pais, não estou obrigando ninguém não, vai ser muito bom, irmãos, os pais terem um culto doméstico com os filhos, com a sua família, uma vez por semana pelo menos. Vocês vão aprender a pregar, vocês vão aprender a pregar na sua família, com mais liberdade, para que vocês possam ir pregar nas outras casas, nas outras pessoas, as pessoas que vierem até você. É importante esse culto, além de trazer luz para a tua casa, trazer bênção para os seus filhos, incentivá-los a andar no caminho. Quem não ora em casa, quem não ora com os filhos na adolescência vão embora, irmão, não estão nem aí. Eles não viram nenhum vínculo com Deus. É aquilo que eu falei, acho que domingo passado, quarta-feira passada, ou sexta-feira passada, foi semana passada. Irmão, as pessoas estão se limitando ao culto, por exemplo, eu já fui no culto quarta-feira, eu já fui no culto sexta-feira, eu já ouvi o culto de domingo, pronto. Então a vida espiritual da pessoa se limita a cultos, ou seja, 1h30, na quarta 1h30, na sexta 3, mais 2 no domingo, 5 horas de Jesus por semana. Por semana, 5 horas de Jesus. Tem pessoas que se limitam só ao culto, porque tem que trabalhar, não tem tempo de ler a Bíblia. Ou seja, o que eu estou pedindo é para que vocês tenham esse entendimento, tem lá minhas mensagens, nós vamos dar tudo mastigadinho para a pessoa, não vai ter que ter muito trabalho. A pessoa só vai pegar lá a liçãozinha e passar para os seus filhos. E vai ser uma bênção. Os seus filhos virem também os seus pais
pregando o evangelho e vivendo aquilo, porque eles vêm para a escolinha, estão lá aprendendo lição, mas chega em casa, acabou, na casa é joguinho, é televisão, é WhatsApp, é não sei o que lá, acabou, não tem mais nada em casa, acabou, a casa não é uma casa de crente, é uma casa normal como uma do mundo. 1 Coríntios 4:3, para eu terminar. Desculpa, 2 Coríntios 4:3. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Então é bem claro isso, irmãos. A pessoa que está perecendo é porque o evangelho para ela está encoberto, a verdade. Olha o próximo. O Deus dessa era cegou o entendimento do descrente, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se a pessoa está passando por trevas, porque o evangelho para ela está sendo encoberto. Não é que nós não temos pregado, não é que ele não tem uma Bíblia, não é que ele... Mas ele não tem uma vida conforme a palavra de Deus, para que Deus possa revelar para ele. O evangelho estando coberto para você, você não vai ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o que Satanás faz, os demônios? Rouba a palavra da gente. Na parábola lá das sementes, a semente que é jogada à beira do caminho, vem os demônios o quê? E rouba. Satanás rouba a palavra do teu coração. Você pode entender aqui, mas lá fora você pode esquecer tudo. Tem gente que é assim, aqui dentro aprende, a hora que chega lá na porta. Se eu perguntar, se perguntar amanhã, então esqueceu tudo. Porque ele rouba a palavra do coração das pessoas. Satanás faz sinais e maravilhas? Faz. E faz para quê? Para enganar as pessoas, Jesus falou. Como podemos desenvolver raízes espirituais profundas em Cristo Jesus? Colossenses 2:6, desculpa. E termino. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Continue vivendo na palavra de Deus. Mais um. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Se você não se firmar na palavra de Deus, no evangelho que é pregado, por exemplo, hoje eu estou pregando o evangelho da libertação, da guerra espiritual. Se você não se firmar nesses ensinamentos, as suas batalhas vão ser pequenas, não vão conseguir vencer. Nós precisamos ter estratégia. Então o que fica hoje para nós, irmãos, sem preparação, não vai ter vitória. Temos que nos preparar, temos que ir com a palavra, temos que ir com a fé, temos que estar em Jesus para a gente vencer o inimigo. É aquele videozinho que eu coloquei daquela mulher, né, do filho. Foi internado, do médico. Está lá, irmãos. Está lá no nosso grupo. O homem chegou lá, o filho, né, chegou lá com hemorragia no cérebro, AVC, hemorrágica. Muito sangue saindo da cabeça dele lá. E o médico falou, não tem mais jeito, tem mais jeito. Mas não, doutor, ele vai sair daqui curado. Tem jeito. No outro dia, está piorando. Até que um dia ele entrou no quarto, o rapaz mexeu a mão. Passou um tempinho, ele mexeu o olho. Daqui um tempo ele estava comendo e saiu andando do hospital. E o médico, daquele dia em diante, disse, eu creio que existe algo superior que a ciência e a medicina. Tanto é que todas as vezes que eu chego no hospital, eu oro por todos os meus pacientes e peço a ajuda de Deus para cuidar deles. Ou seja, além de curar o menino, a fé dela converteu o médico também. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus.